Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Sistema CNA durante a Expo Inter. Meu nome é Thiago Rodrigues, sou assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, que é o que nos traz hoje para essa discussão. A gente basicamente vai explicar para vocês como funciona o projeto Campo Futuro e como as informações referentes a custo de produção pode auxiliar o produtor rural nas suas tomadas de decisão. Então, o ponto inicial da nossa conversa remete a essa questão, né? Explicar para vocês como é o modo de operação do projeto Campo Futuro hoje. O projeto é uma iniciativa do Sistema CNA para trabalhar esses levantamentos de custo de produção a nível regional, entendendo um pouco da capacidade produtiva de cada região visitada, bem como as dificuldades e os anseios que cada produtor tem no seu dia a dia. Então a gente visita as regiões, conta para isso com o suporte das federações e dos sindicatos rurais. A Farsul é grande parceira nossa nessa iniciativa. A gente faz uma série de painéis anualmente contando com o suporte deles. E esse levantamento serve de premissa para a gente articular, tanto internamente, as pautas técnicas que o departamento técnico trabalha hoje, como também as proposições de políticas públicas que a CNA tem intervenção direta. Então a gente modula isso junto aos produtores, que são a base desse programa, desse projeto, traz, a partir das informações desse grupo de produtores, uma série de informações técnicas e de custo de produção para que a gente trabalhe ela tanto no cunho técnico como no cunho de tomada de decisão política, e a partir daí a gente faz a roda girar, trazendo informações para o produtor, gerando publicações, gerando interlocução junto a parlamentares aqui presentes em Brasília. Então, todo o projeto Campo Futuro tem como princípio básico essa estruturação, né? Um pouco dos números e da abrangência nacional do projeto. A gente está aí desde 2007, com o projeto rodando, né? Praticamente todos os estados hoje receberam uma visita do projeto para levantar algum custo de produção de alguma atividade agropecuária. De atividades monitoradas, hoje a gente tem um número de 66 atividades, né, dentre pecuária e agricultura. Então a gente passa desde a pecuária de corte, pecuária de leite, suinocultura, avicultura, piscicultura, transitando aí pela área de grãos, hortaliças, frutas, enfim, é uma série de dados e informações que auxiliam a gente no dia a dia aqui. São mais de 357 municípios visitados, diferentes, ao longo desse tempo, né? E mensalmente aqui a gente tem uma cotação, ou trabalha com o levantamento de informações de preço, tendo essa base já articulada durante o painel, para fomentar a desenvoltura desses indicadores técnicos. Hoje a gente trabalha aí com quase 4.000 indicadores nesse sentido. Para fazer esse projeto, a gente conta com a parceria de importantes universidades brasileiras hoje. Então, a ideia da CNA é ter alguém também por trás desse dado, que não seja só um dado nosso, né, para ter credibilidade e validação desse material. Então, a gente tem parceiros hoje espalhados aí pelo país inteiro, né? Quem dá suporte inicial para nós aqui são as universidades paulistas, a Exalc, por exemplo, que tem algumas cadeias distribuídas por lá, o pessoal da UFLA e o pessoal da UFV, que estão mais envolvidos diretamente nesses levantamentos de custo. A partir desse levantamento, uma série de informações são geradas, né? A gente tenta trazer aquela devolutiva para o produtor que participou dos levantamentos, que colaborou com a CNA nesse levantamento de dados, algumas informações, tanto em caráter descritivo, aí, através das publicações que a gente periodicamente disponibiliza via site do CNA, tanto também como a devolutiva daquele participante exclusivo do painel que recebe lá de forma direta tanto a planilha que a gente obteve o custo, como também um boletim contando a história ali de como aquele custo foi levantado. O Campo Futuro em 2022, ele está aí até agora em movimento, né? A gente já está caminhando para o fechamento dos painéis esse ano. A gente tinha uma previsão de realizar 140 painéis, 113 painéis já foram realizados, 22 atividades agropecuárias já foram monitoradas. Enfim, o projeto tem essa capilaridade, trabalha dessa forma justamente para quê? Para subsidiar tecnicamente os produtores e dar esse direcionamento para o produtor, tanto na parte gerencial da atividade dele, como na parte
de controle específico do custo de produção daquela atividade com que ele trabalha. E qual é a importância dessa pergunta, né, de como o produtor, por que o produtor tem que controlar custo? O primeiro passo, ou o primeiro ponto aí que vem à cabeça, é a questão de ter o custo de produção para utilizar dele, para entender como foi a atividade no passado, né? A partir daí, planejar a sua decisão, fazer a decisão de forma mais assertiva, com cunho em buscar eficiência produtiva. Esse é o principal, aí, principal ponto em relação ao controle de custo de produção. Há outro ponto, também inerente ao processo produtivo, se você conhece seu custo de produção, sabe onde está o seu gargalo, eliminar operações desnecessárias, né? A gente tem hoje, dentro dos vários modelos produtivos, hoje, tanto na agricultura como na pecuária, o desperdício como uma fonte muito grande aí de desperdício de recursos, como uma fonte muito grande aí de custo de produção, e isso acaba retraindo as margens do produtor em cada atividade. Então, esse também é um papel do custo de produção. Melhorar o retorno financeiro da propriedade, então, a partir do momento que você avalia a situação de custo e você tem aí a sua previsão de preços, você consegue traçar esse cenário financeiro aí da sua atividade e se planejar com base nisso. E o planejamento com eficiência e da comercialização. Se você já tem ideia de que seu custo por saca de soja hoje gira em torno de R$80, R$90 aí por saca, você vai comercializar a um preço maior que isso, justamente visando aí a obtenção de uma margem positiva no final da safra, né? O que a gente visualiza hoje de paradoxo, vamos dizer assim, na agricultura brasileira, é o movimento conjunto entre o que investimento, preço e custo estão atrelados, né? A gente tem hoje muito definido um padrão cíclico de investimento, principalmente na agricultura, né? Se a gente acompanhar aí o gráfico da apresentação, a gente analisa aí de forma contínua, né, desde 2008 aí, o que a sinalização de um possível preço, ou um possível cenário de preço de soja mais favorável, traz em termos de investimento na compra de colhedeiras de grãos, por exemplo. Então, isso retrata bem o que a gente falou lá no início, da questão da possibilidade do produtor enxergar um cenário bom de preço para estar fazendo esse investimento na propriedade, buscando realmente essa eficiência produtiva e esse acesso à tecnologia. O grande dilema aqui é o quanto investir, né? Porque a gente sabe aí, historicamente, os anos bons que definem aí a possibilidade do produtor gerar dívidas impagáveis no futuro. Então, essa noção de quanto investir, como investir, o custo de produção vai te dar esse balizador, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente de quais indicadores utilizar para esse cenário. O controle de custo de produção, justamente tentando medir esse investimento, ou tentando entender um pouco da sua margem, é o definidor de como especificamente você consegue trazer a atividade como algo atrativo, trazer a atividade para um cenário de negócio realmente dito, né? E o principal ponto aqui é que aquela temática de buscar reduzir custo continuamente nem sempre ajuda, né? Eu trago aqui, para ilustrar isso que a gente está falando, um resultado de acompanhamento de custo de produção da primeira safra de milho aí na região, no Rio Grande do Sul, né? Mais focado na região de Carazinho, onde a gente consegue acompanhar nitidamente que da safra 7, 8 aí até a safra 21, 22, a gente vem aí com um incremento de custo em reais por hectare aí, basicamente ano a ano. Então isso aí é algo que é inerente, né? A gente tem aí um processo inflacionário, tanto de insumos quanto propriamente dos custos fixos, né? Então isso tudo traz um desafio. E o que a gente está trazendo para agora, só para exemplificar isso que a gente está falando, é que num cenário onde a gente já está projetando para a safra que vem um incremento nessa base aí na produção de milho primeira safra aí, em Carazinho de 58%, a necessidade do produtor trabalhar essa eficiência produtiva, né? Então, se eu trabalho aí já partindo do princípio que eu conheço o meu custo, que eu tenho uma previsão orçamentária aí de custo para a próxima safra, que é 58% maior do que a atual,
eu tenho que buscar eficiência, e para a eficiência que a gente fala aqui é buscar produtividade, né? Então, o uso de tecnologia para trazer isso de forma que você use o custo de forma controlada e tenha acesso a um cenário onde realmente você vai conseguir diluir esse custo em produtividade, isso traz a segurança do produtor a se planejar nesses anos desafiadores de aumento de custo de produção. E a primeira pergunta para definir aí o seu custo e sua margem é para que você entenda, né, onde você está, é a ideia que o custo traz para você, e para onde você vai sinalizar uma possível margem aí que você queira tirar com a atividade. A gente traz um retrato aqui do levantamento feito na região de Carazinho esse ano, né, junto a produtores, contando com o apoio aí do Sindicato Rural e da Federação, que vislumbra para a gente qual foi o desafio do produtor na última safra aí, né? Principalmente com relação ao milho-verão, onde o segundo ano aí já de interferência dos efeitos climáticos trouxe na produtividade, né? Se a gente analisar aí o gráfico que a gente está pontuando aí na apresentação, o milho-verão, tanto para o proprietário que faz o uso da terra própria, como para aquele arrendatário, onde o desafio foi até maior, né? Esse ano foi um ano bem complicado devido a esses problemas climáticos. Com a baixa produtividade, o produtor não conseguiu cobrir esses custos, nem os custos de desembolso realmente efetivados com a atividade, né? Então, o custo de desembolso, quando a gente fala, é aquele custo operacional, né? Custo com fertilizante, defensivo, mão de obra, tudo isso, tendo em vista um cenário de baixa produtividade, foi suplantada aí por esse aumento nos custos de uma forma geral, né? Então, a ideia de se planejar é justamente para se ter ideia de como esse comportamento de um efeito externo, aí, no caso o clima, pode trazer para a sua atividade. Então, o desafio tá muito por aí, você entendendo onde é que você está para que você consiga planejar um futuro especificamente. No caso do custo de produção, algumas variáveis são identificadas aí como as variáveis chaves para que você tenha acesso aí ou entenda o que é preciso medir para que você tenha segurança nessas tomadas de decisão. A primeira questão remete àquele valor efetivamente desembolsado pelo produtor. Então, esse é o primeiro nível de custo que a gente chama aqui, que é o custo operacional efetivo, né? Esse custo está muito ligado àquilo que o produtor vê no seu dia a dia. Ele foi lá na revenda, negociou o preço do fertilizante dele, do calcário, da semente, enfim, tudo isso é o custo que ele vai desembolsar para aquela safra, né? Quando a gente parte para uma análise mais de médio prazo, a gente imputa nesse custo de produção a questão dos gastos com depreciação e o próprio prolabore do produtor, né? Que é um cenário que traz para ele a segurança de que uma remuneração ou custo de oportunidade dele estar fazendo aquela atividade vai ser pago. Então, esse cenário também tem que ser monitorado. Então, a gente soma ao custo de desembolso essa questão do custo com depreciação e prolabore. E o terceiro item de custo, a gente tenta remunerar todo o capital que ele tem imobilizado, seja em máquina, benfeitoria, instalação, e ter para uma taxa de mercado onde ele se sinta seguro em que, trazendo o negócio dele de forma rentável, vai ter, no mínimo, essa atratividade descrita. Normalmente, a gente trabalha aí com a taxa de 6% ao ano. Lembrando que, na metodologia do Campo Futuro, a gente utiliza aí como o custo como arrendamento, como custo principalmente na área de grãos, aí, como custo de oportunidade de uso da terra, né? Então, a gente tendo isso monitorado, você consegue obter esse resultado que está descrito no gráfico ao lado, aí, utilizado para a pecuária de leite, por exemplo, onde a gente, analisando cruamente as informações, consegue notar que o maior gargalo em termos de custo de produção está relacionado ao custo com ração, né? Então, assim, se eu estou planejando meu negócio e tem uma interferência que eu já sei que vai ser grande do preço de ração, é ali que está meu gargalo produtivo, é ali que eu tenho que saber manejar. Lembrando sempre que nem sempre a questão de redução de custo vai te gerar um melhor resultado. Justamente nesse cenário, quando a gente está falando de ração, a gente está falando diretamente em algo que está relacionado à produção, né? Tendo esse cenário produtivo dificultado, por exemplo, pela questão da ração aí, a eficiência produtiva é prejudicada. E nesse sentido, o produtor tem que alinhar tanto as decisões
de cunho de economia de custo, quanto a questão da perda de eficiência produtiva, para que, no final, você não consiga tomar a melhor decisão e faça isso bem ancorado, né? Então, o que a gente está tentando retratar, de forma geral, é isso. O custo, ele é um retrato do que já aconteceu, né? Que condiciona você a tomar a decisão para frente. Então, você tem que aliar sempre essa questão. Controlar custo só por controlar, ele não vai te ajudar em muitos cenários, ou não vai ser tão útil quanto as possibilidades que isso pode desenvolver para frente. Então, o custo de produção está atrelado a essa tomada de decisão. Então, compreender como os custos se comportam, ele vai gerar para você informações balizadas, mais seguras daquele cenário produtivo que você enfrentou no último ano, para que seu planejamento, a avaliação e o desempenho da sua atividade estejam mais coesos, você consiga realmente ter segurança naquele negócio que você se predispôs a fazer, né? Um outro ponto é que não tem mágica, né? A correlação entre o aumento de custo e o aumento da sua receita, ela é muito alta, dependendo aí do pacote tecnológico que está envolvido na sua atividade. Esse vai ser o diferencial. Então, aquela questão que a gente vem falando aí desde o início da apresentação, de que a busca por custo mínimo, ela não é necessariamente a saída para o seu negócio, né? A gente divide aí essa busca em 3 pilares, né? Custo equilibrado, o preço justo e favorável à sua atividade e a eficiência produtiva ou escala de produção, né? Está tudo dividido entre aí esses 3 pontos de forma igualitária. Então, você tem que saber manejar esses 3 pontos para que realmente você consiga ter acesso aí às informações, aos resultados que você espera, né? E um ponto importante, que normalmente o produtor não faz o controle, ou não tem a mensuração de qual que é o impacto disso dentro do seu dia a dia produtivo, refere à questão da alavancagem, que a gente chama aqui, mas isso pode ser descrito na relação do que você tem empatado ou qual é o volume de custo fixo que o seu negócio tem hoje, né? A gente analisa de certa forma que quanto maior seu custo fixo, maior é o grau de risco da sua atividade. A gente citou um exemplo lá no início com relação ao milho safra e o problema enfrentado com a seca no último ano. Basicamente, está muito atrelado a isso aqui. Se você tem um custo fixo muito alto por saca de soja produzida, por exemplo, o que vai diluir esse custo fixo é produtividade. Você tem o mesmo hectare ali, produzir mais sacas por hectare é o que vai te dar um condicionante para diluir o estoque de capital que você tem imobilizado em máquina, em benfeitoria, em instalação, enfim. Esse jogo de cintura aí entre trabalhar essa eficiência produtiva para a diluição do custo fixo vai te dar um maior retorno com relação às margens que você espera tirar com a atividade. Então, esse é um ponto também primordial quando a gente fala nesse controle de custo de produção, né? A gente citou ali a questão, tá batendo na tecla aqui bastante de forma efusiva no custo de produção, mas, por outro cenário, aquilo que está mais fácil para o produtor hoje, ou que está mais na mão dele ter acesso, é o preço, né? O preço a gente hoje tem diversos sites especializados aí, tem a conversa que você faz periodicamente na revenda, com o pessoal que trabalha aí, com os compradores nas regiões. Enfim, essa informação é mais dinâmica e de mais fácil acesso. E o preço também influencia na sua tomada de decisão, né? O que a gente falou aqui anteriormente, né? A gente tem preço, custo equilibrado e escala de produção como os 3 pilares aí para que você consiga gerenciar a sua atividade de forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Então, nesse cenário, a gente traz aqui para ilustrar o gráfico de qual foi o comportamento de julho de 2019 até agora do custo de produção de leite aí no Rio Grande do Sul com o preço recebido, né? A gente vê que os movimentos são muito parecidos, né? E os preços agropecuários são cíclicos, principalmente quando a gente fala na pecuária de leite, né? A gente tem aí os meses do ano que tem um volume maior, uma oferta maior, e isso acaba deprimindo o preço no cenário aí, comprador, né? Das indústrias com o produtor, e do mesmo ponto, a partir do momento que alguma intempérie está causando um desabastecimento ou uma menor oferta de leite no campo, esse preço também é puxado. Então, esse movimento causa também um movimento de custo, né? Os preços ditam o ritmo dos custos em tempos diferentes e intensidades diferentes. Se eu tenho um cenário muito favorável em termos de preço, praticamente os insumos que estão atrelados ao movimento da cadeia ou do setor produtivo, eles vão acompanhar isso, não necessariamente na mesma intensidade, no mesmo volume que o movimento de preço está condicionado.
Então, isso é algo que o produtor tem que saber negociar, tem que saber, principalmente, qual o preço que vai remunerar aquele custo de produção que você tem hoje, para que realmente a sua margem planejada aconteça. Então, as duas situações aí são bem vistas da forma, né, no modelo gerencial da atividade hoje. O preço tem que estar atrelado a esse conhecimento do seu custo de produção. Tendo mais ou menos a ideia de como isso funciona, você consegue partir para estratégia de negócio, né? E nessa estratégia você tem que entender um pouco em que focar, né? Eu trago aqui 4 pontos que são, acho que, o balizador aí nesse cenário, principalmente para o produtor aí que está numa indústria a céu aberto, que sofre bastante com as intempéries aí, a região sul vem sofrendo com isso há 2 anos já, né? Então, o cenário tem que ser bem planejado, partindo dessa estratégia que você vai montar para a sua atividade. O primeiro ponto é a capacidade de caixa, né? O que a gente chama de liquidez no seu sistema. Quanto menor o custo fixo ou o capital mobilizado que você tem na sua atividade, maior a liquidez que você vai conseguir. Então, essa questão específica de ter aí, um modelo de custo flexível que te traga essa segurança de ter uma maior liquidez na atividade, ele é primordial dentro do modelo operacional que você está traçando para o seu negócio. O segundo ponto é trabalhar o sistema de travar preço de insumo com venda antecipada, principalmente para o pessoal de grãos nesse sentido, né? Aqui o desafio é não tentar acertar o olho da mosca, né? Não tem esse ponto é muito difícil de acontecer. Então, você está num cenário favorável em termos de preço de insumo e tem uma sinalização de mercado futuro aí que o preço possível, provável de comercialização da sua soja, do seu milho, pode te dar uma margem que é ok, né, que cobre seus custos de produção, trabalhar isso gradualmente de forma que você consiga sempre travar custo e preço com essa previsibilidade e margem ao final, né? Diluir custo fixo é o terceiro ponto dessa estratégia de negócio. Então, aqui eu busco buscar a escala de produção, né? Ter eficiência produtiva para que todo aquele capital imobilizado que você tem hoje seja diluído justamente por essa maior eficiência produtiva. E o último ponto é, a partir do momento que o seu negócio está rodando, você tem uma definição aí bem marcada de como está em termos de retorno financeiro, ter o lucro da atividade como termômetro para o investimento. Se o seu negócio hoje está te dando uma taxa de retorno aí do capital em torno de 10, 15% ao ano, esse é o seu parâmetro para investir na atividade. A partir do momento que você tem isso bem definido, bem claro, você está dando um passo de acordo com aquela capacidade que você tem hoje de resposta do seu sistema produtivo. Então, isso é um balizador essencial para as tomadas de decisão, principalmente em anos de preço bom, né, que você tem esse condicionante, né, de refazer o caixa aí, de botar a casa em ordem, mas também para os anos de preço ruins, porque como o movimento de preço é bem cíclico, né, então ter noção de como investir e qual é o volume de recursos que você pode investir passa muito por essa análise prévia aí do entendimento de quanto de lucro a sua atividade está gerando. Essa estratégia montada para o seu negócio, ela está dentro de um cenário produtivo que envolve riscos, né? Todo negócio hoje tem riscos e a atividade rural é um negócio aí que até incorre mais riscos do que o normal, se a gente pensar num cenário mais amplo aí de mercado, né? Então, a gente tem algumas categorias, eu trouxe aqui só a título de exemplo, para que o produtor comece a mapear, tenha um entendimento de que esses riscos estão presos aí à sua realidade produtiva. E aí a gente pode pontuar aqui alguns deles, né? Temos o risco mercadológico, que a gente pode aí, ter como evento as variações de custo e preço, o próprio fornecimento de insumos, né? A gente vivenciou isso no início do ano, por exemplo, com fertilizantes, depois do início do conflito da Rússia com a Ucrânia. Isso foi bastante marcante, então isso traz um risco para o seu negócio. O risco operacional, né? Falhas no sistema produtivo, no seu processo produtivo, uma colhedeira que embuchou, que não está trabalhando de forma correta, enfim, tudo isso é um risco operacional. O risco biológico, que é aquele acompanhado de pragas e doenças, né? Está muito atrelado isso, o evento que marca esse risco biológico é basicamente essa ocorrência de pragas e doenças. O risco de clima, né? O climatológico, esses eventos de seca ou excesso de chuvas. O risco ambiental, que aí envolve mais a parte de degradação de solo,
perda efetiva aí de fertilidade do solo. O risco financeiro, aqui bem definido como acesso ao crédito, né? Então, a sua atividade, o seu negócio também está atrelado a isso, né? A gente sabe hoje o quanto a participação do crédito, não necessariamente do próprio produtor na atividade, principalmente de grãos, hoje ele é muito alto, então isso tudo traz um risco a mais para o seu modelo produtivo. O risco tecnológico, que é aquilo que a gente vem citando aí, citou bastante aí na estratégia do seu negócio, né, da capacidade de investimento, né? Você também não pode ficar para trás, aquela questão que a gente colocou lá no início do custo mínimo, né, na busca por custo mínimo, como não sendo uma estratégia, justamente por causa disso, né? A gente tem hoje, principalmente no setor agropecuário, tecnologia surgindo a cada ano e isso intensificando aí ou melhorando o seu processo produtivo. E isso tem que ser acompanhado, porque senão você fica inerente a esse risco de ter uma obsolescência do seu modelo produtivo e isso trazer perdas para o seu negócio, né? Detalhando aqui só os dois últimos pontos aqui com relação ao risco do seu negócio, a gente tem um risco humano, né, que é a escassez de mão de obra, e o risco institucional, que é a instabilidade política e legislativa, né? Então, esse também faz parte do seu negócio. Então, o produtor, quando está parando lá no campo, na decisão de produzir, se planta ou se não planta, ele tem que analisar, de certa forma, tudo isso que a gente vem falando até agora, para que a decisão dele seja uma decisão um pouco mais calçada, um pouco mais segura com relação à atividade que ele está conduzindo hoje, né? Como é que a gente gerencia esses riscos, né? Os parâmetros decisórios aí devem ir além do custo e receita. É tudo aquilo que a gente tem falado até agora, né? A ideia aqui é garantir que o seu negócio seja sustentável, tanto economicamente como financeiramente, ao longo de cada safra, ao longo de cada ano produtivo aí. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria alinhar o retorno do investimento com os riscos associados à atividade agropecuária. Você não pode partir para um negócio esperando que ele vai te dar um retorno extremamente bom se você não conhecer isso mais a fundo, você não entender um pouco do seu negócio para que realmente as tomadas de decisão suas sejam um pouco mais assertivas nesse ponto, né? E montar os seus processos de ação, os seus processos e ações, né, possibilitando identificar os pontos prejudiciais ou favoráveis à sua atividade. Então você tem isso mapeado, fazendo essa análise do que seu negócio está exposto em termos de risco, você consegue gerenciar isso de forma mais assertiva, né? Aqui só trazendo um exemplo, né, a gente está vivenciando aí um momento bastante tumultuado, vamos dizer assim, com relação a preços de fertilizantes, e a gente tem isso dentro do seu modelo de negócio, dentro das suas possibilidades de tomada de decisão, algumas definições. Por exemplo, antecipar ou até atrasar a compra pode inferir de forma positiva ou negativa nos seus custos de produção. Se a gente mapear aqui, por exemplo, o cenário de risco de preço de fertilizantes, tanto se o produtor fez a aquisição da maioria do seu fertilizante necessário para o plantio da próxima safra aí, em março desse ano, praticamente ele teve aí um planejamento, na verdade aqui um pouco antes, né? No gráfico aqui está apontando lá para fevereiro, um preço de MAP quase que no mesmo patamar do que está acontecendo agora. Mas se, porventura, o produtor com risco inerente aí ao conflito, por exemplo, da Ucrânia com a Rússia aí, correu no mercado e procurou a aquisição desse insumo, ele sofreu com preços maiores. Então, essa decisão, essa análise do momento de compra do insumo também está muito balizada nesse momento que o mercado está te oferecendo na conjuntura geral da atividade onde você está inserido, né? Então, é fundamental para o produtor tomar as decisões com base nesse conhecimento atualizado, acompanhar o que está acontecendo no mercado, né? E definir claramente qual que é o objetivo que você tem com a atividade, né? Então, a mudança de mentalidade aqui é essencial. Tem que tratar a produção agrícola como realmente ela merece ser tratada, que é aquele negócio produtivo, aquilo que traz sustento para a sua vida de uma forma geral, né? Bom, de forma a fechar esse raciocínio que a gente está desenvolvendo até agora, né, da necessidade de controle de custo de produção, de ter o gerenciamento da sua atividade vinculado a esse controle de custo para que as tomadas de decisão sejam mais assertivas, a mensagem que a gente deixa aqui para o final é: produtor rural, valorize o seu negócio. Como é que você valoriza o seu negócio hoje? Tendo um diagnóstico e monitoramento de custo, especificamente vinculado a essa rotina sua de trabalho, né? Conhecendo o seu negócio, tomando decisão com base em número, deixando o achismo de lado,
fazendo um controle estratégico dos recursos, tanto aí da compra de insumos, como também do processo de venda, né? O segundo ponto, analisando e gerindo os riscos que a sua atividade está exposta, né? Isso é parte fundamental aí. Para isso, o produtor tem hoje ferramentas de comercialização, a venda a termo, o mercado futuro, enfim, algumas opções aí mais relacionadas à área de grãos, né? Mas também tem a questão de monitoramento do seu resultado operacional, como sendo um balizador, a questão de ter indicadores-chave dentro da sua atividade ou dentro do planejamento da sua atividade que te condicionam a essa tomada de decisão de forma mais assertiva e a questão de aumentar o seu poder de decisão com base nesses números, com base nas análises e na gestão que você faz desses riscos, né? Esse é o segundo ponto aí. Então, esses dois pontos estão intimamente relacionados. E para fechar, você tem que compreender o mercado onde você está inserido, né? Então, essa busca por eficiência produtiva, previsibilidade em resultados em termos de margem e o controle de perdas, está tudo vinculado a essa compreensão do momento onde a sua atividade está, do momento que o mercado está operacionalizando, tudo isso de forma conjunta, né, ou aqui como está descrito aí na figura, de forma cíclica, traz para o produtor rural a segurança de que a decisão de continuar produzindo, a decisão de continuar naquele negócio é atrativa e vai realmente te trazer segurança para que você tenha sua atividade rural como um negócio e um negócio lucrativo. Bom, com isso a gente encerra essa apresentação. Eu agradeço aí a presença de todo mundo que está acompanhando o stand da CNA aí na Expo Inter, né? Deixo aqui também um recado para que nos acompanhe aí nas redes sociais. A CNA está com hoje um podcast, né, lançado aí toda semana. Então, toda sexta-feira a gente tem um episódio novo, trazendo essa temática de custo de produção e gerenciamento. Então, nos acompanhe lá, está disponível no YouTube, nas tocadoras de podcast, aí, enfim. Hoje, o acesso à informação de nossa parte aqui está bem diluído e tem várias formas, tanto da parte escrita como da parte de vídeos e áudios. A gente está bem tentando direcionar bem as pautas para os produtores aí para ter isso mais, para auxiliar o produtor mais no seu dia a dia. Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade e fico à disposição para um novo encontro. Um abraço a todos.